Olá, amigos do Professor Sem Fronteiras, sejam bem-vindos. Eu sei que essa voz é diferente da que vocês estavam acostumados a ouvir aqui. Eu sou Michele Gama, estou aqui no Professor Sem Fronteiras como professora, apresentadora, podcaster também, né? Isso aí. E nesse episódio de número 15, a gente vai receber uma queridíssima Liliane Fogaça. Guarda esse nome, que você ainda vai ouvir muito esse nome aí no universo de reforço escolar. Já dei até uma dica do que é que ela vai falar, hein? Liliane Fogaça, ela trabalha há mais de 25 anos, ela já tem 25 anos de carreira, ela tem um próprio espaço de reforço escolar. Esse espaço existe aí há 13 anos. Ela mora em Brasília e hoje ela atua como mentora de negócios para reforço escolar. Mentora de negócios de reforço escolar. Tudo isso aqui pode ser resumido em inovação. Guarda essa palavra, inovação, e guarda o nome dela, que vai falar com a gente agora, Liliane Fogaça. Pode vir, Lili! Eu sou a Liliane Fogaça, como a Michele já me apresentou, e é uma honra imensa estar aqui participando desse episódio. Me sinto muito lisonjeada. Quero agradecer por esse momento, por essa oportunidade. A Michele e ao Tiago Marinho por essa dádiva, né, esse momento, me dando essa oportunidade de mostrar o meu trabalho, que é feito com muito amor, com muito carinho e dedicação. Lili, já vou começar com o meu sotaque baiano aqui, que todo mundo já percebe isso, e não é que eu quero tirar, que falei Lili, todo mundo já viu aqui a entonação. Eu vou começar aqui, para a gente aquecer, para a gente dar uma quebrada de gelo, te perguntando coisas que talvez você não espere, mas vamos lá. O que te motiva a sair da cama todos os dias? Assim, pode jogar, abre o coração. O que te motiva a sair da cama todos os dias? Olha, pode até pensar que é um pouco de falta de modéstia, né? Mas eu acho que um dos principais motivos para eu sair da cama todo dia é a vontade de brilhar. Uau! Eu tenho uma Uau! sensação que, assim, todos os dias me dada a oportunidade de fazer algo melhor do que ontem. E eu prego muito isso para as minhas seguidoras, para as minhas mentorandas, né? Então, a gente ter consciência do que a gente tem de bom. E esse de bom é o que a gente leva de luz para o mundo, para o universo. E eu uso o meu trabalho como meio para que eu possa fazer isso, essa contribuição para melhora, inclusive na educação. Maravilha, Lili, gostei. Ó, me surpreendeu. Me surpreendeu com a resposta. Eu vou continuar nessa linha, tá? De pergunta aí fora de época. Pergunta micareta, vamos chamar assim. Lili, as universidades têm trazido para a gente aí alguns dados de que os cursos de licenciatura não são mais desejados. Alguns cursos até foram fechados. E aí vem uma pergunta aqui, que eu sei que você vai trazer a resposta do coração também. Por que ser professora? Bom, eu vou te responder, eu acho que até eu fiquei um pouco mais séria agora, porque o assunto realmente ele pede uma seriedade maior, né? Um pensamento mais da razão misturado com o coração. Por que ser professora? Eu vou te falar duas situações. Por que eu decidi ser professora? O que me fez levar a querer ser professora, eu tenho uma plena consciência e uma lembrança muito nítida, que foi aos meus 7 anos. Eu vi uma professora, que é a professora Leonor, que foi minha primeira professora. A forma dela lecionar, eu era apaixonada. Ela era firme, rígida, mas ela tinha aquele carinho com o aluno, sabe? Que o aluno se sentia seguro. E aquilo, de alguma forma, me chamou a atenção, porque eu vi nessa professora algo que poderia servir como exemplo para mim. Mas eu não tinha essa denominação comigo. Logicamente, eu era uma criança, Sim, sim. mas surgiu em mim aquele desejo de ser como ela. Por isso que eu falo que os exemplos hoje valem mais do que as palavras, com certeza. Com Né? certeza, com certeza. Agora falando sobre o porquê, né? Eu acho que os professores hoje, eu vi uma reportagem, vi também uma pesquisa sobre esse assunto, que daqui mais ou menos alguns anos vão faltar professores. Porque as pessoas estão deixando de querer ser professor. Por quê?
De acordo com a minha vivência, eu acredito que esteja faltando um pilar ser trabalhado. Eu acredito que seja a questão da família. O professor, ele perdeu como é que eu posso falar? O valor diante da família. Hum, Antigamente, o professor era visto como um um mestre, né? uma É, referência, né? E hoje a gente está perdendo isso porque não, a família não vê mais como o aluno precisar compreender o conteúdo. Então é visto muito como precisa tirar nota. E o professor hoje não tem muita autoridade dentro da sala de aula. A hierarquia, na minha opinião, tá? sim, sim. Ela foi se perdendo. E algo para ser construído dessa maneira dentro da educação, ela precisa ter hierarquia, sim, com amor, com compreensão, mas é importante porque a criança ela está sendo construído o caráter, está sendo construído todo o mundo, a história dela. Ela não vem já pronta. Então, se ela não tem quem direcione um discernimento, mostrando como que é que se respeita alguém que já está ali para ensinar, ela não vê essa razão. E não vendo essa razão, ela não enxerga a intencionalidade, ela não vê o motivo. E a criança de hoje é diferente da criança do passado. A criança de hoje ela é questionadora. Além de ser questionadora, ela quer a resposta, ela exige a resposta. E se não tem a resposta, ela não se sente motivada. Então ela não faz. E ela se acha no direito de não fazer, e tudo bem não fazer. Mas aí precisa daquela questão: quem é que está liderando? Por que, que eu preciso fazer, né? Então, eu acho que o professor hoje, ele não está se sentindo valorizado, ele não está se sentindo querido, porque não é só questão da profissão em si. Não tem como você separar a sua profissão de você como pessoa. A sua profissão como a máquina, né? E você como sentimento, como amor, emoção, o psicológico. Não existe. O ser humano ele é formado por vários aspectos. Não tem como você separar. Se você separa o professor, profissão, da pessoa, amor, carinho, psicológico, você perde a essência. E perdendo a essência, você não consegue atingir o objetivo. Lili, você foi extremamente corajosa na resposta e eu de fato, eu tô admirada com a sua resposta, porque geralmente o que a gente ouve é que a sociedade não valoriza o professor, o governo, a prefeitura, o presidente, e eu gostei demais, assim, de verdade, da coragem com que você trouxe o elemento família para dizer, olha só, ou as famílias começam a entender, buscar aprender o valor de um professor para a sociedade, porque se ela não sabe esse valor, como é que a família vai falar para a criança? E foi exatamente esse ponto que eu gostei, porque você não foi, é, falando de hierarquia, né? Você não foi para os órgãos federais, você foi para aquilo que é a primeira escola de todos nós, que é a nossa casa, que é a nossa família. Então, eu gostei demais, gostei demais. Algum objetivo profissional que você ainda não realizou, Lili? Agora eu deixei mais leve, agora eu deixei mais leve. É, um objetivo profissional, olha, Sim, eu sempre quis ter uma escola, uma escola. Só que pelo fato de não conseguir pessoas muito empenhadas, muito dedicadas, e eu sou uma pessoa muito exigente com o meu trabalho, né? Às vezes até eu tenho que trabalhar um pouquinho isso, que as pessoas não são iguais, né? Cada uma tem a sua particularidade. Talvez isso me frustre um pouco, porque só que eu quero uma escola multidisciplinar. Eu não quero uma escola regular, né? entendi. Então, assim, encontrar pessoas que estejam realmente empenhadas com o meu projeto, com o meu modelo, né? Então, hoje, até pelo fato das universidades hoje, as alunas, os alunos que estão nas universidades, talvez não estejam tão motivadas.
E aí falta um pouco dessa questão de eu quero fazer a diferença. Sim, sim. Mas então seria a escola, né? Gostei. Professor geralmente fala, quero escrever um livro, e eu já ouvi essa da escola também, mas o livro hoje é até fácil fazer, porque tem internet, você faz seu e-book, seu livro digital, mas a escola eu acho que é assim, que é a obra mais cara que um professor pode deixar. Eu acredito também. Eu acredito, admiro também. Mas gostei mesmo, Lili, essa coisa da família que você falou, de verdade. O professor sempre fala, é o governo, ninguém valoriza, mas ninguém, Eu ninguém, não vou ninguém, por esse ninguém. lado, não, Michele, sabe? Porque se a gente for esperar só do governo, nada acontece. Exatamente, E exatamente. Por olha, que que você eu já ainda pensou vou se toda esperar se família nunca foi esperar o oferecido? governo? Se toda família esperar o governo para poder educar o filho que está em casa, Ela vai perder a função dela, que é família, né? a função e os filhos. É. E aí outras pessoas e outras coisas vão educar. Bom, estou por aqui também, né? Não só a nossa apresentadora Michele Gama, olha ela aí, estou por aqui, então é uma honra estar com você, Michele, com a professora Liliane, para esse 15º episódio do Professor Sem Fronteiras, esse podcast que a gente começou no meio da pandemia, foi um tempo tão turbulento, né? Mas, ao mesmo tempo, gratificante, porque me fez conhecer pessoas sensacionais, como a Michele, como a professora Isabel, que acabou conectando a gente aqui. Então, um abraço para a Isabel, que esteve conectando eu e Liliane. E surgiu esse convite, estamos hoje aqui falando com você, professor, tentando te sacudir um pouquinho para você enxergar as oportunidades que existem de uma vida sem fronteiras. Bom, após essa breve introdução, porque senão eu teria caído de paraquedas aqui no episódio, para você não entender, vamos continuar o nosso papo com a Vambora, nossa vambora. entrevistada de hoje, né, Michele? Nossa Vamos. querida Liliane Fogaça. Bom, vamos lá. Faz parte aqui do nosso podcast, Liliane, a gente sempre extraiu um pouquinho da história da sala de aula, né? Suas histórias dentro da sala de aula. Você já comentou um pouquinho para a gente como é que você começou, né, na educação, mas se tiver mais algum detalhe aí que tenha te levado para esse segmento que eu costumo falar que é só por vocação, né? Acho que até rima educação com vocação. Então, o que realmente te fez querer construir uma carreira numa das profissões que, infelizmente, é pouquíssimo reconhecida no Brasil, que o nosso trabalho aqui, né, o seu trabalho, o trabalho da Michele, o trabalho da Professora Sem Fronteiras, é ajudar esses professores a terem mais reconhecimento, a terem mais liberdade da forma de ensino, enfim. Comenta um pouco para a gente, né, o que te levou realmente, não, eu vou ser professora e é isso que eu escolhi, pronto, acabou. Então, Thiago, que bom você também participar do podcast. Então, assim, agradecer a Isabel, porque a Isabel que foi que nos conectou, né? E com certeza foi algo muito bom que aconteceu nesse momento na minha vida, tá? Bom, vamos lá. Você perguntou o que mais me levou a tomar essa decisão de ser professora, além daqueles meus 7 anos que eu tive a professora Leonor. Olha, aos meus 14 anos, eu comecei muito nova, já viu aí, né? Já comecei Nossa, Lili, aos meus 14 14. naquela época, tinha monitoras, né? E tem uma escola aqui próxima Ah, aqui de casa, que eu estudei também, que é a Escola Classe 27. Então, eu pedi a uma professora que ela me deixasse ajudá-la na sala de aula, era pré-escolar. E ela olha, permitiu. gente. E aí eu comecei a vivenciar aquela sala de aula e achei apaixonante, já como uma mini professora, né? E outro episódio que tinha um senhor aqui próximo à minha casa, ele tinha muita vergonha de colocar o dedo. Ele falava assim: eu não quero mais colocar o dedão no meu contra-cheque. E ele me pediu para ensiná-lo a ler e a escrever. E eu tinha 14 anos. E eu falei, vou fazer isso. Eu sempre fui muito assim, gostei muito de desafios, sabe? Travadora. Essa é a minha personalidade. E aí o seu Afrânio. Aí eu fui e consegui. E ele conseguiu escrever o nome dele. E quando ele conseguiu, aquilo para mim foi assim: bateu o martelo. É isso que você tem que fazer.
E diante disso, eu fui seguindo essa caminhada. Lógico, paralelo a isso, eu já tive outras profissões, né? Na área de saúde, na área militar. Essa eu não sabia não, hein? Sim, Olha, essa eu não sabia não. Desenvolva aí, agora gerou curiosidade, pronto. Militar na área de sim, saúde também? isso. Meu Eu Deus. sou auxiliar de enfermagem, né? Que eu não deixei de ser, né? E também técnica de enfermagem. Fiquei na área de saúde por alguns anos, mas eu sempre estava envolvida com a área da educação. No ano de 98, eu prestei o concurso para sargento do Exército de Saúde aqui de Brasília. Foi a primeira turma e eu passei e fiquei um período. Uh, Era temporário, né? Eu fiquei durante alguns anos. E o interessante é que nesse período que eu estava lá, eu também dei aula para o EJA, porque tinha um programa no próprio e, hospital. Então, assim, a sim. vida sempre me levou para a área da educação, sabe? Aí quando eu saí, fui trabalhar em outras coisas, eu dava aula paralela e trabalhando. E aí, no ano de 2010, eu decidi só fazer isso. E aí, tô aí, até Entendi. hoje. Que jornada, hein, minha irmã? Essa parte aí eu não sabia, mas é muito Eu fui interessante, terceiro muito mesmo. sargento do Exército de Saúde. E olha que eu estava desconfiado que ela era da área de saúde. Sabia, Liliane? É, tem um cara de Quando você enfermeira. falou, tem cara daquela enfermeirazinha, né? Fofinha, toda cuidadosa. Eu era Caxias, menino. Meu Deus. Eita! Olha que legal, tá vendo? Por isso que ela é bacana, né? A oportunidade que a gente está tendo aqui, né, Michele, de conversar, de puxar um pouco dessas histórias, né? Surgiu mais um nome aí, né? O primeiro foi a Eleonora, o segundo nome, seu Afrânio. Afrânio. E eu sempre gosto de ressaltar o nome dessas pessoas que marcam a nossa história. Todo profissional tem alguém É. que influenciou, alguém que a gente impactou. Então, o seu Afrânio são os primeiros casos, né, que você teve de uma pessoa que foi impactada, que é o melhor pagamento do professor, né? É, Você vê que um simples conhecimento, uma simples habilidade que você tem, transforma a vida dessa pessoa. Mas eu também sei que a nossa convidada sempre tem, todo professor sempre tem alguma história engraçada. tem. Liane, então, se você lembrar qualquer história engraçada que você tenha vivido em sala de aula, ou em colégio, ou com os pais de aluno, que você possa trazer aqui para a gente ter um momento também de descontração e da boas risadas, né? Gente, vocês não imaginam. Eu tenho um aluno que esse ano ele já não está mais comigo. Ele é o José. Ele esteve comigo durante toda a pandemia. Então, assim, teve um momento, todo mundo de máscara, né? E ele. E o que aconteceu? Eu estava escutando um celular tocar. E eu falava, gente, que celular é esse? Só o barulhinho. Zzz, zzz. Falei, meu Deus. E eu fiquei maluca procurando esse celular, procurando. Aí um aluno falou assim: tia, será que não é no vizinho? Coloquei meu ouvido na parede e escutava, mas não era no vizinho. Eu falei: meu Deus, que celular é esse? Gente, aquilo me incomodou demais. Bom, enfim, foi a aula inteira o barulho do celular. José foi embora, acabou a aula, porque eu dou aula em grupo, né? Depois eu vou explicar para vocês sobre isso. Sim. Acabou a aula, o José foi embora. No outro dia, a mesma coisa. Barulho do Misericórdia. celular. Perseguição. José Coitada, foi né? ao Gente. banheiro. Um dos alunos chegou até mim e falou: tia, porque ele viu que eu estava muito nervosa, eu estava muito incomodada porque eu não conseguia achar e estava tirando a atenção de todo mundo. Um dos alunos, né, veio até mim e falou: tia, é o José fazendo barulho com a boca. Misericórdia, Senhor. Meu Deus. Minha irmã. José chegou, gente, José chegou. José, você que está fazendo esse barulho, ele não tia. Não tia. Acabou o barulho. Acabou o barulho. No outro dia vem José de Oxente. novo. Ah, não, aí já é perseguição. Aí José, Esse aluno. José começou a fazer o barulho assim, já no meio da aula, como se. Eu acho que ele falou assim, acho que agora todo mundo esqueceu, né? Aí ele fez o barulho de novo. Quando ele fez o barulho, eu falei, para agora. Ele travou
Acabou o barulho, não teve mais e pronto. Mas foi muito engraçado o fato de eu ficar procurando o celular, Gente, eu encostar meu ouvido na parede. gente, chegou nesse. Coitada da professora. O que, que as professoras não passam? Isso foi turma já de reforço escolar, né? Sim, Aí já dentro da sua já na casa. minha casa, já Nossa. o grupo, porque eu atendo em grupo mesmo, sabe? E aí, gente, foi assim. E aí todo mundo sabia que era o José, mas ninguém me falava. E Mas a cena tava legal, né? A cena tava legal de ver a professora fora do cenário. detalhe, Gente, imagina a diversão. todo mundo de máscara. Então você acha que eles não estavam rindo por debaixo da máscara? E a coitada da professora Meu Deus! desesperada tentando Agora, ó, achar. olha, você sempre soube que você era uma boa contadora de histórias. Depois dessa, você é tão boa contadora de história que, quando você começou, eu visualizei 2 finais. O primeiro, o normal, uma criança que está levando um celular na mochila. O segundo, eu falei, não, ele deve ter algum tique, alguma estereotipia, alguma coisa, e que ele precisa fazer esse barulho para se acalmar. Olha o meu nível, eu já fui pro drama, né? Não. De repente, menino, Molecagem mesmo, né? terceiro personagem, José, rapaz. E José é inesquecível, porque até hoje eu tenho contato com o José. Os meus amigos conhecem o José só de eu falar, minha família. Então, assim, o José é aquele aluno que você tem que ter muito controle emocional com ele, sabe? Ele é diagnosticado, o TEPAC. E aí você tem que ter um controle e, ao mesmo tempo, um amor imenso, sabe? Porque ele te trata assim, ele te abraça. Você não tem ideia como que ele é. Não dá nem pra ficar brava com ele. Que figura, já quero conhecer essas figuras excêntricas, né? José. Já aproveitando a nossa próxima pergunta aqui, seria se você tem algum aluno que jamais você conseguiu esquecer. O José é um O deles. José é um deles. Mas tem algum outro aluno, né, que não sai da sua cabeça? E qual é a história, né, que essa pessoa teve contigo? Bom, Jair já não é tão engraçado, né? Esse aluno, que eu não vou falar o nome dele, tá? Esse aluno, eu tenho como uma referência, como exemplo, não só de aluno, mas a família e o meu papel como uma professora de reforço escolar que tem um olhar mais aguçado, sabe? Para Sim, você sim. conseguir enxergar além. Eu fui procurada por um casal de pais, né? Que o filho estava em 11 matérias e ele não conseguia aceitar ajuda. A Michelle conhece essa história. Lembrei Ele agora. não conseguia aceitar ajuda, ele estava se fechando em casa, ele não queria. Tinha desistido de estudar, desistido de tudo. Simplesmente ele estava apático. Chegava nele e falava: precisa fazer isso, ele fazia. Precisa fazer isso, ele fazia. Então ele não se envolvia com nada. Então ele veio, né? Começou no primeiro dia, ele não levantava o olhar para mim de jeito nenhum. E aí é onde é muito importante a gente conseguir identificar a linguagem do aluno. Eu, com minha experiência, né, fui respeitando aos poucos, ele me permitindo entrar no mundo dele. E aí identificamos que ele tinha uma tendência ao suicídio por se sentir ineficiente, incapaz, sem vontade própria. E ele, trabalhando aqui comigo, estudando, eu falo nós porque é um conjunto. Nós conseguimos recuperar as notas já no próximo bimestre, no bimestre que veio. Por quê? Porque eu dei autorização, porque ele precisava de autorização para que ele dissesse o que ele queria e o que ele não queria. Que ele dissesse sim ou não. Que ele escolhesse o que mais lhe agradava. Porque o que acontecia?
Ele nem escolhia a roupa dele para ir para a escola, ele não separava o material dele, e ele já estava no quinto ano. Ele simplesmente, quando acordava, estava tudo pronto para ele. Então, ele não tinha domínio das suas próprias vontades. E aí eu fui trabalhando isso com ele. Gente, não foi difícil. Eu falo que é inesquecível porque, para você ver, veio por causa das notas, mas o problema não eram as notas. Aí onde eu falo, a causa era, ele não era permitido ele evoluir, ele crescer, ele ter vontade própria. E aí eu conversei com a mãe, deixa ele escolher a roupa dele, deixa ele organizar o material dele. E ela tinha essa resistência, medo de perder o controle, entendeu? Medo dele dela. Então, isso foi algo que mexia muito com ele, mas ele, por respeito, ele não queria machucá-la, então ele não dizia, então ele começou a se machucar. Então, assim, a gente conseguiu, e ele, no decorrer do ano que ele ficou comigo 2 anos, e assim, gente, ele é outro aluno, ele, sabe, ele se abriu para o mundo, a mãe também, porque eu precisei fazer um trabalho com a mãe. Eu precisei fazer um trabalho com a mãe. Foi doloroso demais para a mãe, tá? Mas essa questão dele ter conseguido se mostrar presente. Eu tenho vontade própria. Então ele deslanchou e tudo bem. Com 2 anos ele já foi independente, podendo estudar. Até hoje ele tem contato comigo e somos grandes amigos. Ele manda foto, ele manda mensagem e é isso, sabe? Foi inesquecível para mim. Muito legal. Que bacana, né? Por isso que essa pergunta nunca vai sair da nossa pauta. É, Uma pergunta que consegue extrair aí detalhes, né, do que é o professor vocacionado. veja, cara, agora eu falo como mãe, como mentora de negócios para professores também. Olha só onde vai uma professora com 25 anos de carreira num ambiente que não é a sala de aula da escola regular. Olha o que essa professora consegue enxergar. Quer dizer, o pai, a mãe, ele vê o superficial. E aquilo que uma professora que está na escola também, em meio à correria, em meio às cobranças, ela também só vê o superficial. Ela só vê a nota, que é a métrica do sucesso. Isso. Só que somente depois de ter acesso a um outro espaço, com uma professora com experiência de didática, de metodologia, uma vivência, inclusive, do psicológico do aluno. Porque se você fosse só preocupada com nota, Lili, jamais você teria mudado a vida dessa família. Exato. Não foi nem o aluno, foi a família. Você primeiro tratou o pai e a mãe, para depois os filhos. E eu costumo dizer isso também, né? Antes da gente procurar um psicólogo para os nossos filhos, vamos procurar para a gente. Porque a terapia frequente é em casa. Você acorda com seu filho, dorme com seu filho. Isso é marcante. E também por isso, Liliane já me ouviu falar isso outras vezes, também por isso, o trabalho que você faz, Liliane, o trabalho que outros professores fazem, que inclusive estão vendo e ouvindo a gente, não pode ser um trabalho vendido a preço de banana. Uhum. Esse trabalho não pode ser oferecido por R$ 20, por R$ 30, porque no momento que você recebe esse aluno, recebe essa família, você está oferecendo experiência de várias áreas. Então, você usou o instrumento da psicologia dentro das suas possibilidades. Você usou instrumentos da didática, da metodologia, da mediação de conflito. Então, foi como você disse, não tem como tirar o lado pessoal e o emocional do professor. Você foi com tudo. Então, isso é um alerta para dizer, olha só, a sua aula particular, ela traz benefícios financeiros, emocionais, psicológicos e instrucionais para a família. Então, por que oferece esse serviço assim a preço de banana, sabe? Isso é incrível demais, isso é incrível. Uma história que gera para a gente uma lição que vai do empreendedorismo até a pedagogia. Sim.
Aproveitando que a Michelle fez esse gancho excelente, a nossa próxima pergunta costuma ser polêmica. Eita, essa eu A não nossa participei, não. convidada não sabe, mas eu falei que ia chegar um momento que o negócio ia esquentar aqui, porque aqui é Eita. podcast de baiano. E é. Aqui é podcast baiano. Apesar da Michelle não comer pimenta, Não eu como gosto. pimenta pra caramba por ela. Eita, eita. Vou até tomar E a uma aguinha aqui. Isso, toma uma Ai. água, se prepara, porque a gente está falando aqui muito a respeito, né, da tua vivência, e essa experiência também foi no contexto do reforço escolar, né? E a gente sabe que isso, na realidade, do ensino tradicional, esse aluno provavelmente, talvez, né, Deus nos livre, talvez chegasse às vias de fato do que ele estava pretendendo fazer. Sim. Provavelmente aconteceria, Sim. como a gente tem vários exemplos. Então, a pergunta simples, e a gente quer ouvir, quem está em casa vai querer ouvir, é o que você enxerga, qual é a sua visão sobre o ensino no Brasil? Eu falei que era dura, eu falei que era pesada. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão. Aí, já dei tempo para ela pensar. Ai. Não tem como fugir dessa Minha pergunta. irmã, o que você falar vai vir de uma autoridade. Afinal de contas, são 25 anos nessa trilha. Então, o que você falar vem com conhecimento de causa. Como eu enxergo o ensino no Brasil? Olha, eu costumo dizer que eu costumo fazer da seguinte maneira. Eu sempre me coloco no lugar do outro, da terceira pessoa, para que eu possa sentir, ou pelo menos quase sentir, como cada um vê, tá? Eu, como professora, e como estou em contato sempre com os meus alunos e com alguns professores da escola regular, eu vejo a educação hoje um caos. Eu vejo a educação hoje um caos. Eu vejo a educação hoje Ctrl+C, Ctrl+V o tempo todo. Eu entendo que hoje as crianças, os alunos, eles enxergam, eles recebem educação de uma forma mais lúdica, de uma forma mais moderna, mas nós não podemos deixar de dar a importância e o lugar merecido para a educação tradicional. O ser humano, independente de ser criança ou adulto, ele precisa de um direcionamento. Ele vai descobrindo as coisas, mas ele vai descobrindo as coisas com alguém direcionando. Quando ele chega numa certa maturidade, ele começa a descobrir de modo mais independente, porém, naquele passado, ele teve um direcionamento. E isso eu falo das séries iniciais, que é a base. O que eu vejo é que essa questão do estudo no ensino fundamental 2, o ensino médio e a faculdade, ela é um reflexo de uma base mal trabalhada. Logicamente que não são todos os alunos, não são todas as escolas, não são todos os professores, tá? Porque eu não estou dizendo aqui que o professor não sabe dar aula ou que o professor não faz um bom trabalho, não é isso. Aí é onde entra a questão da política também. O professor ele tem que ser bem assistido. O professor ele tem também que ser bem coordenado. Por isso que existe a direção da escola. Então, o professor ele faz parte do corpo da escola, mas a escola não é só o professor. O professor, na maioria das vezes, ele está em sala de aula, mas ele não consegue colocar em prática o que vem dentro de si, a sabedoria dele propriamente dito. Por quê? Porque ele tem que seguir um sistema. Um sistema que, às vezes, ele não concorda, mas ele tem que seguir. Porque ele precisa cumprir normas, regras, independente dele concordar ou não. E se ele discorda e ele faz diferente, na maioria das vezes ele é punido ou ele é afastado daquele corpo, tá? Então, assim, porque
o caos que eu falo, esse reflexo que tem no ensino fundamental e médio, a base não sendo trabalhada, é justamente isso. O aluno que está ali é um livro em branco, são páginas em branco. E que ele vai ser construído, vai ser escrito, mas com o professor pegando na mão no início. Daí a importância do professor ali no aluno. Então, o que acontece numa sala de aula? A professora ou o professor, ele vê a sala no todo, porque ele não tem como atender individualmente cada aluno. Então, é muito difícil para um professor dentro da sala de aula até conseguir diagnosticar qual é o problema do aluno. Então, é assim, eu passei o conteúdo. Vamos também falar sobre a frustração que o professor tem, gente. Qualquer coisa que você vai fazer, e isso, qualquer uma comida que você vai fazer que você não está bem, a comida não sai gostosa. Não é verdade? Então, assim é o trabalho. Se eu vou fazer um trabalho que eu não estou bem, que eu estou, sabe, insatisfeita com aquilo, ele não vai sair bem. E quem precisa deles sente esse reflexo. Desculpa te interromper. E quem precisa deles vê, sente, tem esse reflexo. Sente, gente, e as crianças, ela tem uma percepção incrível. Ela sabe, ela pode não falar, mas ela sabe quando o professor está fazendo porque quer, porque tem amor, porque tem vontade, e daquele que não tem. Então o que acontece? O aluno ele tem uma percepção muito aguçada, sabe? A criança, principalmente. Então, quando o professor ele não está ali fazendo algo que ele está sabendo que ele vai ser reconhecido, a vontade já não é tanto, sabe? E aí começa uma série de problemas na base, e eu acho que o Brasil, ele precisa trabalhar na base. A gente tem até aí, né, que as escolas estão colocando reforço escolar no contraturno, para você ver tamanha importância do reforço escolar. Só que, na minha opinião, o reforço escolar na escola, ele tem que ser remodulado, porque senão vai ser trocar 6 por meia dúzia. Só mudou o turno do estudo. Exato. Então, assim, eu acredito que é muito valioso, porém tem que ser remodelado. Olha, eu e Tiago, a gente tem um quadro nosso aqui, que é o Professor Sem Fronteiras News. A gente traz notícias da área de educação, escola. E o que você está falando, Lili, confirma o que as notícias estão dizendo. Ou seja, seus 25 anos são muito bem, servem muito bem como propriedade. E teve uma pesquisa que eu e Tiago, a gente comentou, a gente debruçou aqui, que falava que teve uma pesquisa entre os professores do Brasil inteiro e que 60% daqueles professores falaram que daqui a 10 anos a educação só tende a piorar. Então, você faz uma pesquisa com muitos professores, 60% deles, ou seja, pessoas que estão ali, dizem para os entrevistadores que dali a 10 anos a educação só tende a piorar. E, como você falou, vai chegar um tempo que, entre aspas, não lembro qual foi a fonte, mas a gente também noticiou isso, a gente vai ter um apagão de professores. 2040. 2040, a gente vai ter um apagão de professores. E quando você traz essa sua opinião forte sobre a educação no Brasil, e a palavra é essa, caos. Não tem uma palavra assim que que a pessoa não saiba o significado, é caos. E você falou algo que enraiza a nossa discussão. Você falou da família. Você falou da família e você falou da saúde do professor. Só com essa sua fala a gente poderia ter terminado o podcast aqui. Sim. Porque eu acho que já valeu toda a manhã que a gente preparou aqui, câmera, luz, você se preparou, já valeu, porque se não for ouvindo alguém que está na área, eu vou montar projetos federais, nacionais, vou montar projeto a partir da minha cabeça. Vamos dizer, né? Eu sou o presidente, eu sou o ministro, eu não estou ouvindo pessoas ali, eu estou ouvindo só o meu assessor. Poxa, seu assessor já filtrou tudo, cara. Aí você traz a questão do reforço escolar. Aí você dá ao professor mais R$10 na hora-aula para ele ficar à tarde com os meninos no reforço escolar. Repito o que a Liliane disse, trocou 6 por meia dúzia.
6 por meia dúzia, cara. Então, essa bem que Tiago falou, hein, Lili? Que essa pergunta seria tensa e polêmica, hein? Ele disse, ele pesou o negócio ali. E com certeza, pessoas vão falar, não, o reforço escolar na escola dá super certo. Dá certo. Pode dar certo, mas de acordo com a minha vivência aqui, não é desse jeito. Ele tem que ser modelado mesmo. Com certeza. O professor ali, ele está sendo colocado numa situação entre a cruz e a espada. Ele quer fazer a educação personalizada, como você trouxe ainda agora. O que você fez com o José e com o outro garoto e com o seu Afrânio foi uma educação, um ensino personalizado. Você partiu do que eles precisavam. Aí lá nesse reforço escolar, dentro da escola, o professor ele não vai poder fazer aquilo que o coração dele está batendo para ele fazer. E aí entra o adoecimento. Exato. Quer adoecer um professor? Coloque ele para fazer um trabalho repetitivo. Meu irmão, é ou não é, Lili? E aí tem como você separar o pessoal do profissional? Não tem. Gente, o professor ele trabalha com cognitivo, com físico e com emocional. Tanto da criança quanto dele. Não tem como fazer essa separação. Não é uma máquina. E aí o sistema exige que o professor seja simplesmente uma máquina. E não é. Pode vir a inteligência artificial que for. Não substitui o professor. Aí a gente entrou, agora pronto. Agora que o podcast não tem mais fim. Não, agora, olha, se você estava querendo almoçar, não vai. Se você vai fazer o lanche da tarde, academia, cancela todas as aulas, cancela a reunião pedagógica, cancela tudo. Porque agora a gente vai entrar numa seara boa. E Lili já vai puxar esse gancho aí para me dizer de onde é que nasce essa ideia. Quer dizer, você já me falou, eu já sei de onde é que ela nasce. Mas vamos falar agora para essa galera que está em casa, está assistindo a gente enquanto está indo de uma escola para outra, né? Que vai assistir a gente aqui. Alguém que está só ouvindo, porque o nosso podcast ele está também no Spotify, então Isso tem aí. a galera que está só ouvindo. E a galera está pensando, meu Deus, isso que essas professoras loucas aí falaram, desculpe, Lili, te chamar de louca, é porque eu já te conheço, então assim, a gente tá fora da caixinha e da casinha. Sim. Essas professoras estão falando, eu sinto exatamente isso que elas estão dizendo, mas e aí? E agora veio o IAI, né? Que o contrário seria IA, inteligência artificial. Enfim, um trocadilho que eu fiz, nada a ver, não bebi, não estou à base de remédio, estou normal. Minha irmã, e a ideia de você criar a sua mentoria para reforço? Conta para essa galera como foi que começou esse negócio aí? Porque a sua dor, a gente já teve acesso. Você sentiu a dor e foi lá para mudar o tranco. Mas como foi esse Paranauê? Lili vai pedir só para você segurar. Segura, que esse é o ponto importantíssimo aqui no nosso podcast. E convidar você que já assistiu até agora, se você não deixou o like, se você não se inscreveu no canal, se você não compartilhou esse episódio, professor, meu amigo, tem alguma coisa errada. Por favor, compartilhe, se inscreva para você poder acompanhar os próximos professores que vão estar aqui com a gente, o trabalho que a gente vem fazendo aqui semanalmente para estar compartilhando notícias, compartilhando sempre informações relevantes com você que é mestre, tá? E você também comenta, a gente acabou de falar de uma pergunta polêmica, né? O que você, professor, pensa sobre o ensino do Brasil? Você compactua com o mesmo pensamento que a nossa convidada? Você pensa diferente? Cara, esse espaço é aberto para te ouvir. Comenta aqui embaixo. Agora sim, Lili, tá contigo aí. Vamos cair para dentro desse negócio do reforço escolar. Bom, respondendo a Michele Gama, como é que eu fiz, né? Vamos trocar aqui, Michele. Olha, inteligência artificial, IA, por inteligência abençoada, IA. Ui, aí eu tô dizendo a você. Ela é boa dos trocadilhos, hein? Das siglas. Bom, olha só. Estava eu, quem me segue lá no meu YouTube, estava eu em casa, né? Que eu trabalho em casa. Eu montei uma sala de aula toda bonitinha, equipada na minha casa. Então, eu moro e trabalho em casa. Então, começou a pandemia e eu virei escola regular, vamos dizer, né? O que aconteceu? Eu montei uma lan house na minha casa. Eu mandei fazer 3 balcões
as crianças vinham com o tablet ou com o notebook ou com o celular e elas estavam assistindo. Coloquei uma internet potente. Então, a criança vinha, quem estudava de manhã assistia a aula aqui da escola e, paralelo a isso, eu ia dando meu apoio ali, entendeu? Então, eu montei esse estilo, esse modelo para auxiliar a família. Confesso a você que foi muito cansativo. Esses 3 anos que eu falo foi 2019, não, 2020, 21 e 22. Então, o que que aconteceu? O que que eu pude vivenciar? E é uma das coisas que eu falo, que é o seguinte: tem muita gente ensinando hoje a montar um reforço escolar, a dar aula particular, mas é aquilo que a Michelle falou. Existe um diferencial em quem vive a situação e quem sabe tecnicamente, ou por livros, ou por um assessor, como que é a situação. Eu posso falar com todo conhecimento, com toda autoridade, com toda a segurança que eu vivo a situação até hoje. Então, eu posso falar sobre tudo a respeito do reforço escolar, porque eu vivo isso. Eu vivo como professora, eu vivo como aluno, porque eu me coloco na posição de aluno também, tá? E eu vivo como família, porque eu também me coloco na posição da família. Então, estava eu vendo os professores, e também como professora, né? Professora de escola regular. Gente, eu assisti professores chorando na tela. Eu assisti professores passando mal. Eu assisti professores desligando a tela e desesperando. Então, assim, professores que me pediam ajuda. Me ajuda, como é que eu faço para eu poder dar aula pelo Meet, sabe? E aí, o que eu pensei? Porque o professor, gente, na sala de aula, ele trabalha 2 turnos, às vezes 3. Ele foi, pegaram o professor, colocaram na casa dele e falou: você vai dar aula pela internet. Gente, muitas das pessoas estão de frente com a câmera, ela trava. Ela não consegue nem falar. A oratória dela na sala de aula é uma, a oratória dela olhando para a tela é outra. Uma coisa é você estar na sala de aula com seus alunos ali, você tendo domínio. Outra coisa é você dando aula com a mãe cozinhando, com o pai assistindo televisão, com o irmão Nossa, o correndo, cachorro, o gato, o papagaio, o entendeu? amiguinho chamando, vai jogar videogame hoje. O menino olhando a tela, mas olhando outras coisas também. Então, assim, os professores adoeceram emocionalmente, principalmente, porque eles se sentiram assim, eles foram jogados e você tem que se virar, você não teve nenhuma preparação. É aonde eu falo, o sistema, ele não pensa no professor como ser humano, ele pensa como máquina, né? Bom, vamos lá. E eu estava vendo todo aquele tormento dos professores, tudo, eu falei, gente, eu acredito que precise ter mais professores de reforço escolar humanizados. Então, eu vou pegar toda a experiência que eu tenho e vou ensinar como é que monta um reforço escolar, que não é difícil. Você pode começar com a cadeira, com a mesa e com o papel. Porque eu prego isso para. Se você não tem nada para Boa, fazer, boa. todo mundo tem uma cadeira, uma mesa, um papel e uma caneta. Se você não tem dinheiro para comprar o seu papel, o aluno traz o material. O aluno traz o caderno, traz o livro, traz o lápis dele. E se você tem tudo, se você tem o conhecimento, você já tem 90%. Os 10% é o que o aluno vai trazer. Então eu falei, vou montar, vou começar com o meu YouTube. Aí eu fui pro YouTube e comecei. Se vocês forem prestar atenção, meu primeiro vídeo é o que é mais procurado. É o meu. Eu vi. Você pensa que Estivemos eu não. lá, né? Oxe, eu vi. Tipo assim, ele é bem caseirinho, eu tô meio tímida ainda, porque foi o primeiro, foi na cara e a coragem. Você pega o de hoje e pega aquele, você vai ver a diferença. E aí eu uso até isso pro professor de reforço escolar que está começando. Falo para ele, vai lá no meu canal e olha o meu primeiro vídeo, como que eu estava, como que era a apresentação. E olha hoje, tudo é questão de prática que traz evolução. Então hoje você começa com medo, com insegurança, mas se você está determinada a dar certo, você vai tendo orientações e aí você coloca em prática e aí a possibilidade de dar certo é muito maior.
né? Então, pega isso como exemplo, a evolução. Você não vai começar 100%, você vai evoluindo, assim como o aprendizado do seu aluno, que também é uma evolução. E é isso. Então, eu decidi abrir e deu certo, graças a Deus, gente. Vem cá, minha irmã, esse nome é maravilhoso, viu? O reforço de ponta a ponta. Eu, como linguista, ó, me achando a linguista, a presa, a investigadora de palavras, adorei. Já tive várias ideias do de ponta a ponta, mas é você que vai dizer. Você falou agora de onde nasceu. Olha só, professores, uma professora empreendendo e inovando em cima das nossas dores. Foi o que Liliane contou para a gente. Ela observou a gente dando aula, ela viu vários professores sofrendo, criou uma solução. Que solução foi essa? Vou ajudar professores a fazerem isso, a terem uma segunda renda. Então, olha só, a pandemia ela trouxe muitas perdas, ou melhor, ela causou muitas perdas, mas ela trouxe lições. Ela trouxe oportunidades para a Liliane e outros professores que começaram a empreender naquele momento. E aí o filho nasceu e você deu um nome para ele. Reforço de ponta a ponta. E como é? Agora me fala do reforço, porque você já disse que é na sua casa, agora eu quero que você fale desse seu filho mais novo. Porque seus filhos já são adultos, adolescentes, eu sei disso. Fala desse filho casados, olha lá. Me fala tudo do filho mais novo, esse filho mais novo, reforço de ponta a ponta. Bom, esse projeto que eu também montei lá, né, no início da pandemia, que eu falo que é o meu filho mais novo, que é o Reforço Escolar de Ponta a Ponta no Brasil. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a buscar pessoas que tinham montado, que haviam montado um reforço escolar e que me contasse a experiência, para que pudesse servir de inspiração para outras pessoas que tinham essa vontade de montar. E deu super certo, porque eu trouxe histórias de vários lugares, tá? Então, assim, eu peguei gente, principalmente do norte, do nordeste, pessoas que vieram e fizeram live comigo, tanto no Instagram quanto no YouTube. Tá? Então foi assim, foi um projeto que me trouxe muita coisa boa, muita energia boa. E foi assim uma certeza, eu me emociono. Foi uma certeza de que eu estava no caminho certo. Eu trouxe pessoas que puderam ter a oportunidade de falar sobre como nasceu o projeto dele, do reforço escolar dele, e pessoas que foram atingidas por essa experiência, que a partir daquele relato começaram a construir o seu próprio reforço escolar. Então, são várias experiências, são vários objetivos atingidos, várias pessoas que se reconheceram e tiveram coragem de colocar em prática aquilo que já estava dentro do seu coração. Menino, isso é potente demais. Isso é potente Sensacional, né? demais. Um ato de coragem, eu digo. Porque, olha só, qual é o ciclo, Lili? Sai da faculdade, pega ali o diploma de pedagogia, faz uma especialização em psicopedagogia, sai de manhã, volta de noite, às vezes madrugada. Loucura. Dá aula, se for, dá aula e espera aposentadoria. Esse é o ciclo. E aí chegam umas loucas na pandemia que ao invés de estar em casa chorando, as loucas estão querendo solucionar os problemas que estão vivenciando. E aí ela ainda vai de ponta a ponta no Brasil, que ela foi mesmo, no norte, nordeste. Ela está lá em Brasília. Deve Muito ter legal, ido para não o sabia povo. dessa parte das Essa histórias. parte do de ponta a ponta ela nunca me contou. Você acredita, Tiago? Tá. Mas eu criei meus significados aqui. Eu imaginei que fosse algo. Só aproveitar, esses conteúdos são em vídeo, estão no teu canal no YouTube e estão no Instagram. Isso. Então, pessoal, vamos deixar o link aqui, tá? Do canal da professora Liliane, porque eu não sabia dessa novidade, né? Foi novidade para mim. Muito legal poder conhecer a história de outros professores, né? Que estão fazendo o mesmo trabalho. Então, fica o convite para você, terminando o episódio, conferir esse material da nossa querida Liliane. No YouTube é @Liliane Fogaça Mentoria. Liliane Fogaça, no caso Fogaca, sem o cedilha, Mentoria. Vocês vão ver lá, o último vídeo, podem olhar ali a quantidade de visualizações. Tem no YouTube e Instagram. A gente vai deixar aí abaixo para vocês. Ô Lili, uma vez você me revelou uma coisa e agora a gente vai de ponta a ponta revelar. Tá. Como o professor do reforço escolar é visto assim pela escola regular? Como é que ele é visto? O que você escuta? O que você já escutou?
Tô sentindo o cheirinho de pimenta no ar. O clima vai esquentar agora mais uma vez. Se prepara, professor. Olha, vocês hoje estão, hein? Eu não sei se esse é dedo Retado, de moça retado. ou é aquela que é mexicana, que é bem ardida. Jalapeño, né? Vocês começaram a falar de pimenta, hein? Ela não gosta de pimenta, mas essa aí que você tá falando, Lilian, acho que É é jalapeño. jalapeño. Menina, Essa é braba. tem um ketchup Braba. com jalapeño, Então, uma ó, Misericórdia. delícia. tô mandando pra você E... aí. Pega aí, ó. Ó, chegou aí em Brasília. Não, é Pega. acarajé, gente, mas é sem pimenta. Atenção, atenção, é acarajé, mas é sem pimenta. Michele, uma vez eu nunca Oi. tinha comido acarajé e ele perguntou quente ou frio. Eu falei, quente, ué. Eita, ô Lili, por que não me mandou um SMS, né? Um SMS. Amiga Minha do céu. irmã, Essa aí baixo. é a Eita, pegadinha das baianas, né? Aí você pediu quente e pediu frio. Pediu quente, claro, né? Eu menina. nunca Nem tinha conseguiu comido comer. acarajé. Gente, a minha língua, eu achava que ela ia cair, de tanto que ardia. Ô, minha E irmã, eu fui com misericórdia. vontade. Ô, menina. Então, Olha, Ai, pessoal, ai. não é brincadeira, não. bom, faz a pergunta de Como novo aí. Eu me perdi. como o professor, eu vou falar, como o gestor, o dono de um reforço escolar, como é que ele é visto pela escola regular, pelos professores que estão, vamos dizer assim, do outro lado, mas da mesma moeda? Olha, é um assunto muito delicado, né? São dois extremos. Eu pude vivenciar esses dois extremos. Bom, eu tenho aquele professor que a maioria dos meus alunos, eu tenho contato com os professores. No meu próprio WhatsApp particular, eu faço questão de mostrar aos professores da escola regular que eu sou uma parceira. Eu não sou adversária, eu não estou competindo. Eu sou uma parceira para agregar ao trabalho dele, porque na final de contas é isso. Eu estou agregando ao trabalho dele, entende? Porque vai refletir lá na sala de aula dele, né? E por que eu falo que são dois extremos? Eu tenho aquele professor que dá graças a Deus porque tem um professor de reforço escolar, que vai auxiliar, que vai, de certa forma, tirar dele essa preocupação de que o aluno não está rendendo, que vai ter um contato que ele vai poder ter uma maior tranquilidade e saber que está dando certo, que tem uma pessoa, uma parceira ali. É muito bem recebido. Mas nós também temos a questão do professor que tem verdadeira aversão ao professor de reforço escolar. Eu não sei se isso é um medo de não ser visto como ele está sendo muito bom, ou ser visto como não está sendo competente, ou o que ele está ensinando ele não sabe ensinar. Eu não sei bem o que é, mas acontece de professor, às vezes, pedir para o pai tirar do reforço, ou também determinar o que o reforço escolar vai ensinar. Então, isso eu não aceito de jeito nenhum, de maneira alguma, né? Então, assim, porque o meu trabalho independe da escola. Independe da escola. Eu uso o que ele está explicando para que eu faça o meu trabalho e, paralelo a isso, eu faço o meu trabalho que não depende dele, de nada dele, tá? E tem aquele professor que ele manda para mim, ô Tcheli, porque eu sou conhecida como Tcheli. Ô Tcheli, eu tô com esse conteúdo aqui. Você pode ver como você faz para você me auxiliar para poder ensinar melhor ele e tal, meu aluno? Isso para mim é música, sabe, para meus ouvidos, quando eu escuto isso. Porque o professor, ele não tem problema de o aluno não estar rendendo muito bem na sala de aula, porque ele sabe que tem alguém que está assessorando ele, que está apoiando ele, que está sendo parceiro. Já aquele professor que tem aversão ao reforço escolar, ele, além de estar prejudicando o aluno, ele meio que poda a possibilidade da família estar melhor entre família em casa, porque se o filho não vai bem, gente, isso dá até divórcio. Dá, minha irmã. Porque geralmente um joga pro outro e Já ninguém vi resolve casos. nada, e o filho não sabe como resolver o problema, começa uma série de problemas psicológicos e emocionais. Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso. Tem que ter muito cuidado. O professor de reforço escolar, ele é
um colaborador, ele é um apoiador, ele é um parceiro. Tanto é que o valor do professor de reforço escolar, que hoje quase todas as escolas está colocando reforço escolar. Entende? É isso. Respondido? Respondidíssimo, Pimenta ou sem pimenta? respondidíssimo. Menina, aí tu botou pimenta, hein? Ficou, gostei, Lili, gostei, é verdade Coloquei isso. o Você jalapeno. já, você já tinha me contado sobre, um pouco, né, sobre essa relação aí eu gostei quando você me falou da parceria com alguns professores. Pô, é bonito ver isso, cara, sabe? É bonito ver que o adulto tá ligado e tá entendendo que a luz não tá nele, o holofote não tá nele, é no aluno. Pô, se tem uma outra pessoa que pode ajudar, pô, cara, não é sinal de maturidade, eu gosto. Acho Agora, bonito mesmo. agora, agora, Michele, essa questão aí do professor que causa esse mal-estar, para quem está começando o reforço escolar, isso gera uma insegurança, um medo, entende? Então, assim, eu trabalho muito esse lado da segurança e do emocional das minhas meninas, das minhas professoras, para que elas consigam se blindar disso e ter segurança do trabalho delas, entende? Para que não deixe que nada ofusque isso, entende? Então, isso é um cuidado que eu tenho. É interessante comentar também, né, que toda pessoa que resolve inovar, dar um passo diferente, sempre vai ter meia dúzia com um pedaço de pedra e pau para tentar te atacar. Né? A gente sabe que, como a gente expressou aqui, quem está do outro lado sabe que o ensino, como a professora Gisele, a professora Priscila, que Priscila. esteve com a gente aqui, ela falou muito bem, né? O ensino continua lá do século XVII. As coisas não mudaram. Então a gente sabe que tem que haver mudança. Né? O reforço escolar já é um método. É, Poxa. a Lili pode falar muito melhor do que eu. É um método que já existe há muitos, não sei nem quantas décadas devem existir. Mas vai ter essa pessoa que vai te olhar atravessado. Né? Você, professor, que está aprendendo sobre reforço escolar com a gente, que isso aqui está sendo uma aula, né? Está sendo uma Sim, imersão para nós, sim, para mim e sim. você que está do outro lado, com certeza. Então se prepara. Você está fazendo a diferença? Vai vir gente para te dar paulada e pedrada. Então você quer se preparar para isso? Professora Liliane tem a resposta e já a gente vai falar, né, Liliane, que a gente vai fazer um workshop por aí, tem um workshop vindo aí. Fica com a gente no episódio. Vamos lá. Michele, tá contigo. Ô, Lili, esse aspecto que você falou da família, né? De fato, assim, a gente percebe aqui seus valores do que diz respeito ali ao trabalho dentro da educação. Porque isso fica muito evidente na sua fala. Você tem uma fala que traz muita importância da família, o trabalho não é só da professora nem da escola, é da família. A visão que o aluno tem sobre o mundo, ela nasce na família, nasce ali na infância. Como é que você tem alguma estratégia? Eu acho que é até legal para a galera que está vendo, ouvindo a gente, assim, como é que faz para você fazer esse convite de colaboração afetiva, sabe, da família? Teve algum caso que te surpreendeu, que você achou que não iriam colaborar e colaboraram? Como é que você administra isso? Então, Michele, eu falo assim que tudo é importante. Mais um ponto muito importante, né? Você até comentou aí há um tempinho atrás, nesse podcast, que eu vejo muito a família. E eu acho que a causa, além da causa, a solução também está na família. Como é que eu faço para que a família também esteja envolvida no processo da evolução, do crescimento, do aprendizado da criança, do meu aluno? Eu faço questão. A minha primeira entrevista com o pai, com a mãe, juntamente com o aluno tem que estar junto. É algo assim que eu não falo como exigência, mas eu faço com que isso aconteça, tá? Então, eu deixo bem claro, na minha conversa, eu sou muito transparente com os pais. Eu não faço milagre, eu não estou aqui para dar receita. O meu trabalho ele só vai dar certo se o aluno quiser. Primeiro ponto. Segundo, sem a família dando suporte, também apoiando e cumprindo com assiduidade, com a questão do emocional, não exigindo além do que o aluno consiga fazer, tá? E respeitando também a evolução, porque não adianta o pai ou a mãe, o responsável, traz o aluno e fala assim: daqui uma semana, e aí? Já tem resultado? Não, não é assim.
Não é assim. A evolução, ela vai acontecendo, né? Então, assim, como é que eu envolvo a família? Primeiramente, eu mostro à família que ela tem aqui uma parceira. Que o meu trabalho, ele não vai trabalhar somente no aluno. Aquele fato do aluno estar aqui é um ponto que vai auxiliar em toda a família. Então, ele vai ter tranquilidade, ele vai saber que o filho dele está sendo assistido, ele vai saber que dentro de casa ele vai ter mais tempo com o filho para brincar, para conversar, do que a cobrança dos estudos. A cobrança, ou porque não está dando certo, ou porque a nota está baixa, trazendo um mau desempenho, trazendo brigas, trazendo desavenças. Então, os pais, sabendo que o fato do aluno estar no reforço escolar, ele também vai ser beneficiado, a família dele, que é o que ele tem de mais sagrado, que é a família dele, então ele se sente parte. E eu coloco muito claramente que o meu trabalho só funciona se tiver o filho querendo, os pais também envolvidos, e eu cobro muito dos pais. E eu falo, olha, eu sou muito chata. Eu sou chata com o aluno e eu sou chata com vocês. Eu mando mensagem, eu ligo, eu cobro horário. Não veio para aula por quê? Se começar a faltar, não tiver importância, eu demito. Porque o meu trabalho só vai dar certo se você fizer a sua parte. Eu sozinha não resolvo nada. E eu dependo do seu sucesso para que eu consiga ter mais alunos. Então, eu não vou permitir a falta de compromisso que o pai ou a mãe não tem, entendeu? Para que prejudique o meu trabalho. Então, eu deixo claro, eu preciso de você mais do que você de mim. Porque eu só vou ter sucesso se o aluno e se a família tiver o comprometimento. Senão, eu não consigo nada. E aí eu vou conseguindo com que a família vai se envolvendo, se sinta importante, parte do processo, e tá dando certo até hoje. Que bom, que bom. Gostei, gostei. Eu demito o aluno. No marketing a gente tem isso, no empreendedorismo, né? Demita aquele aluno que quer determinar o preço da sua aula, que quer dizer como é que você tem que dar aula. Gostei, Lili, gostei. De fato, a sua postura é de mentora. A sua postura é de mentora. Creio que seja um susto dizer isso para suas mentoradas assim, demita este aluno. Elas devem ficar, mas Lili, eu preciso do dinheiro. Mas isso aí é um ciclo que se você não trava, ele vai até o resto, até o dia que o aluno disser, eu só quero pagar esse valor aqui. Muito bem, muito bem. Agora, entrando aí já no nosso terceiro bloco do nosso podcast, pessoal, agora a gente vai falar sobre um tema que é um dos pilares aqui do Professor Sem Fronteiras. E aproveitando o que a nossa convidada acabou de falar, isso é um luxo. Demitir um aluno ou escolher o aluno ideal, escolher o cliente ideal, é um luxo de quem? De quem? Empreende. Empreende. A partir do momento que você trabalha para outros, na verdade a gente está sempre trabalhando para outros, mas a partir do momento que você escolheu carteira assinada ou concurso público, você trabalha numa instituição de ensino, você não pode se dar esse luxo. Escolher o aluno, senão você vai ser desescolhido automaticamente, né? Você vai para o paredão, vai paredão. Então, minha querida Liliane, está sendo ótimo aqui gravar esse episódio. Eu tenho certeza que os professores que estão lá já estão se coçando para poder aprender mais sobre o reforço escolar, mas a gente quer entender como é que foi esse momento para você. A gente aqui é sempre muito realista, né? Eu já empreendo, vou fazer 20 anos em 2024, que eu vivo do meu próprio negócio. Não é uma jornada fácil, amigo professor, você sabe disso. Ninguém aqui está sendo ingênuo ou louco, como vendem aí pela internet, né, Michele? Né, o pessoal faz aquela ostentação toda, e muitos daqueles que ostentam não têm, né, para ostentar, estão alugando carro, estão comprando depoimento, mas aqui a gente não compactua com isso. A gente compactua com a verdade, né, com o trabalho sério, com a realidade, e existe um caminho possível, né, e a Liliane é prova disso, né, Michele? De que existe um caminho possível para o empreendedorismo. Mas eu queria entender o que te fez, qual foi o gatilho? Com certeza teve algum gatilho, né? O que te fez sair desse ambiente escolar formal e você falar, não, chega, aquele dia do basta, sabe? Basta. Aquele dia que você bate na mesa, acabou, a partir de hoje eu não estou mais vivendo isso e vou empreender. Queria que a gente
você contasse um pouco desse teu momento, né? E geralmente é um momento desafiador. Não sei se você estava preparada para isso. Então, manda para gente. Olha, Tiago, foram duas situações, em tempos diferentes, em anos diferentes, tá? Como eu falei a vocês, eu sempre trabalhei em outras profissões, porém eu estava sempre ligada à educação. Uma situação que eu tive, eu dava aula, eu lecionava numa escola regular como professora de matemática e iria acontecer a prova Brasil. Então eu, por conta própria, decidi, fora do horário da aula, dar um aulão. Um aulão não, eu falei, vamos essa semana, aulão à noite, para que vocês tirem as dúvidas, se preparem melhor, né? Fora daquele horário da escola. Quando chegou a noite, o primeiro dia de aula, a minha sala lotou, porque eu abri para a comunidade, minha sala lotou. Só que eu tive um problema muito sério, que foram pessoas da comunidade que não queria, não estava ali para estudar, estava para atrapalhar, estava para fazer algazarra. Eu me senti correndo risco, porque foi uma situação assim, que eu falei assim, gente, vai estourar uma bomba aqui, eu tenho que ter controle. Eu consegui terminar a aula com muita dificuldade, que eram as pessoas na janela, ou seja, a escola não me deu suporte de segurança. Eu estava me doando além do meu tempo. Tinham pessoas que queriam estar ali, estava ali para estudar, para aprender, mas a grande maioria era para algazarra. E aí, pessoas na janela, na porta, jogando bombinha dentro da sala. Sabe aquela situação de pânico? Eu falei, nunca mais eu piso numa escola regular. Eu não vou mais me doar para uma escola regular. Eu vou fazer diferente. Eu vou voltar ao que eu gostaria de fazer, o que eu fazia no passado, e eu vou voltar. Só que aí eu tive que passar ainda por um tempo para eu sair da escola, né? Cumprir prazo e tudo. Mas definitivamente eu criei uma aversão à escola regular por causa disso. É justamente o sistema, a direção não te dá suporte, mesmo que o professor queira fazer. Por isso que eu falo com categoria, com conhecimento, que eu já estive desse lado. O professor, ele quer fazer mais, mas ele não consegue dentro de uma sala de aula, entende? Então, esse foi um dos momentos. E outro momento, eu trabalhava numa empresa como gerente financeira, mas eu sempre fui muito assim, de me envolver em todas as áreas. Então eu comecei a me envolvendo e tal e tal. E alguns pontos que não estavam certos na empresa, eu comecei a mudança e tudo. E começaram os próprios funcionários boicotarem para não aparecer a parte errada. E aí eu falei, não dá certo eu trabalhar de CLT. Eu tenho condições de trabalhar o meu negócio e fazer diferença do jeito que eu quero. E foi aí, sabe, determinante mesmo. Falei assim, a partir de hoje. Então foram duas situações, né, Lili? Você na escola, e quando você falou uma bomba vai explodir, eu pensei que foi na linguagem metafórica, mas de fato tinha uma bombinha. Era literal, né? Tinha uma bombinha, Era uma bombinha acontecendo. Então foi uma situação na escola e a outra, quer dizer, a da escola te mostrou que não dava mais para ficar na escola, na regular. E o da empresa te evidenciou quais são os malefícios de trabalhar como CLT. Sim. Entendi. Foi isso, entende? Gente, e aí eu tive dentro de mim, falei assim, gente, eu consigo fazer só isso, eu trabalhar disso, eu viver do meu negócio. Não foi fácil, foi como o Thiago falou. Não é fácil. Não é um mar de rosas. Lógico que, olha, quando você trabalha CLT, o que acontece? Você, independente do que entra na empresa, você vai receber o seu salário no final do mês, entendeu? E quando a gente é dono do próprio negócio, todos os dias você tem que correr atrás.
Todos os dias você tem que aprimorar, todos os dias você tem que cortar arestas, todos os dias você tem que ir podando e alimentando. Então, assim, é uma dança, Sim. é um bolero, entendeu? Então, assim, não é fácil. Mas quando você fala assim, fui eu quem fiz, fui eu que criei, é meu, sucesso é meu, isso aqui é obra minha. Gente, isso aí dá um prazer imenso. E uma paz no coração, só em saber que você não precisa tomar um remédio para dormir e outro para ficar de pé, como eu vivi muitos anos, já compartilhei isso com você e com outros. Essa é a paz no coração, e saber que se o seu filho precisar de você, ele é adulto, mas digamos que você tem uma netinha aí, pô mãe, tá acontecendo uma coisa, a senhora pode vir aqui? Imagina a dor no coração de uma mãe dizer, poxa filho, não dá, eu não consigo, porque eu estou aqui no trabalho e hoje tem 5 turmas para atender. Ó, e isso aí, foi o que Liliane disse, isso vai adoecendo o professor. Isso vai adoecendo. Porque ele não consegue servir a própria família. Sim. Com E não certeza. consegue. Para você ter um salário razoável, você tem que trabalhar em 2, 3 empregos. E levar para casa. E ainda Não, tem o que leva para casa. A dupla jornada, né? Você dorme sobre os livros, sobre as provas, sobre as atividades. Ou seja, o professor ele trabalha na escola e ele continua em casa, porque na escola é impossível ele fazer aquilo. Eu sou filho de professora, né? Minha mãe foi professora de biologia por 25 anos, então eu, quando garoto, via muito isso, né? Ela rodando as provas, corrigindo prova, tinha, se eu não me engano, 3 matrículas, e acabou também saindo desse caminho porque não teve, né, o despertamento para o empreendedorismo, não Sim. enxergou as possibilidades, acabou fazendo concurso público, trabalhando numa área que não tem nada a ver com o que ela estudou, mas é o caminho que muitos acabam seguindo, né, no Brasil, porque ou você vai ser CLT, muitas vezes não vai trabalhar no que gosta, ou você vai buscar a estabilidade e bons salários no concurso público, né? E só os loucos que aqui estão resolvem Só os loucos. empreender. Só Mas os para os loucos que estão nos assistindo, já tem gente curiosa aqui para saber como é que é o teu programa de mentoria. E eu queria, já que a gente começasse falando um pouco sobre isso, né? Que você pudesse trabalhar aqui com a gente, quais os principais benefícios do professor que quer participar de um programa de mentoria, tá? Para montar o próprio negócio dele de reforço escolar. Pessoal, depois mais para frente, a gente pode, em outra oportunidade, a gente pode fazer até um episódio específico sobre o reforço escolar, né? Trazendo detalhes mais de mercado, foca aqui a gente conversar mais com a Liliane, que é especialista no assunto, mas é um mega mercado, né, Liliane? Eu queria que você falasse, eu sei que esse é um dos benefícios, né? Comenta um pouco para o professor que está do outro lado, está vivendo essa experiência aí do estalinho, né? Da bombinha em sala de aula. Bombinha, cara. E tá doido para correr disso daí. E agora abriu-se uma oportunidade, né? Como é a proposta do Professor Sem Fronteiras, abrirmos oportunidades, retirarmos as fronteiras para esse professor ir caminhando com a gente. Então, o que você pode falar para esse professor que está nos ouvindo agora? Tem receio, né, de sair, abandonar a escola? Não, vamos dizer assim, não é opção, né? Acho que nem todo mundo precisa abandonar, né? Como a gente tem o caso da Priscila, que está aqui com a gente, está num patamar legal já do Professor Sem Fronteiras, é uma professora que não precisa da escola, mas está lá por opção, né? Ela escolheu isso para poder estar no dia a dia e não perder esse contato. Acho que isso é uma escolha de qualquer um, né? Hoje, na verdade, você tem a sua própria escola dentro da sua casa, então você acabou realizando o teu sonho. Mas fala para a gente os benefícios no professor que quer aprender com quem já fez. No caso, que você pode ensinar. O que é vantajoso dele participar dessa mentoria? Olha, Thiago, o mentor, né, como a gente sabe, é aquele que já viveu a situação, então, com a sua experiência, ele pode orientar. E eu acho que essa é a chave do negócio. A pessoa falar daquilo que ela conhece. É aquilo que, novamente, eu falo, e falamos há pouco tempo, eu e Michele, daquela pessoa que sabe a técnica,
que sabe o que passaram para ele, mas não tem a vivência. O mentor, ele tem a vivência. Ele sabe aonde que ele tem que apertar, ele sabe aonde que ele tem que cortar, ele sabe aonde ele pode mexer, onde ele pode incluir. E é isso que o mentor traz. A mentoria traz isso. Ele orienta de forma intencional, de forma objetiva. Ele corta caminhos que, porventura, você poderia ir e ter algo que o frustrasse e fizesse desistir. Então, ele, de certa forma não, o mentor, no caso, eu como mentora, eu mostro o passo a passo que ele deve seguir para construir o seu reforço escolar. Uma pessoa que está numa sala de aula hoje, está se sentindo frustrada, ou ela quer uma renda extra, eu sempre bato na tecla que o reforço escolar, ele não é uma renda extra, ele pode ser sua renda principal. Mas tem aquele que ele não quer sair da escola regular, mas ele quer ter uma renda extra. E que legal, e que bom. Então ele vai pegar um período e o outro período. Eu tenho pessoas, professoras, alunas minhas, lá no meu grupo, que fazem isso. Ela dá aula pela manhã na escola regular e à tarde ela tem um reforço escolar dela, ou vice-versa, entendeu? Então, o que acontece? O que ele tem? Eu compartilho as minhas experiências, eu ofereço recursos, tá? Porque todos esses anos que eu trabalho com reforço escolar, eu sei aonde procurar recursos, aonde são os recursos que vale a pena, aonde que é perca de tempo. Então, eu encurto o caminho para que ele possa trabalhar, para que ele possa construir o seu reforço escolar. Com a minha experiência, ele vai ter um embasamento. Eu vou segurar na mão do meu aluno, da minha aluna, e vou falar: vem por aqui, porque é aqui que você vai conseguir o sucesso, tá? Não deixando de trabalhar o emocional. Eu bato sempre nessa tecla. O professor, ele é muito machucado, ele é muito judiado. Eu uso muito essa palavra judiado, sabe? Porque a gente abre mão de muita coisa para poder servir o sistema, para poder servir a escola. E isso vai machucando a gente aos pouquinhos. Então, o professor, quando ele sai de uma sala de aula para ele ir trabalhar no reforço escolar, ele está um pouco machucado. Então, a gente precisa trabalhar essas feridas. Então, eu trabalho muito o lado emocional do professor. Porque se ele estiver bem consigo mesmo, ele vai colocar essa energia naquela hora que vai começar a nascer o filho dele, que é o reforço escolar. Não é da noite para o dia, que é uma construção, mas ele tem que ser começado, tem que dar o primeiro passo. Então, esse primeiro passo, o mentor, meio que ele te carrega. Vem cá, pode ir que eu estou te dando apoio. Eu estou segurando nas suas costas para que você não caia. Confia. Vamos lá, começa de novo. Lili, teve algum caso, porque agora eu lembrei do José. Teve algum caso assim de mentorado ou de mentorada que você viu que precisava aplicar o protocolo José para que o reforço escolar nascesse? Teve algum assim? Porque a gente fala dos alunos, né? Que eu até julho, até setembro, eu estava com alunos particulares de redação. E eu via que tinha aulas, Lili, que o aluno não tinha condição da gente falar de conteúdo de redação. Ele queria falar de uma outra coisa e essa outra coisa ajudava ele a lidar com a redação. E aí eu reforcei isso também, né? Lá no nosso grupo de mentorados e tal, que às vezes não é o conteúdo, às vezes o professor particular, e isso é privilégio do professor empreendedor, do professor que tem humildade e, como você disse, empatia, porque se você se coloca no lugar do aluno, do seu mentorado, da sua mentorada, você vai dizer, poxa, hoje ele está precisando disso, então não é o que eu quero, hoje é o que ele precisa para sair daqui melhor. Aí, por isso que me surgiu essa pergunta, teve algum mentorado, alguma mentorada que você precisou futucar ali essas coisas emocionais para o negócio nascer, pelo menos para o negócio sair do caderno. Teve algum caso assim? Sim. Você se lembra que há pouco tempo eu falei do meu primeiro contato, da primeira entrevista com os pais e os alunos? Que Sim. eu quero conhecer o aluno, quero conhecer o pai, Ah, para depois eu colocar em prática o meu trabalho. Assim eu faço.
nas minhas mentorias. Eu tenho um primeiro contato, eu vou conhecer a minha mentorada, e ali, com aquela conversa, eu consigo identificar a insegurança dela. Então, nós, na conversa, a gente vai entendendo e ela mesma vai encontrando respostas para a insegurança dela. E aí ela vai vendo, poxa, realmente eu não faço isso por causa disso. Eu não faço isso por causa disso. Às vezes é algo que aconteceu, às vezes é uma rejeição de algo que De aconteceu lá no infância. passado, Eita. que ela tem medo de colocar em prática e ser julgada. Você acredita que eu tenho uma situação de uma das minhas alunas que ela falou assim, mas eu quero abrir, mas eu já escutei aqui em casa que isso aí é palhaçada, que o que eu vou fazer é perca de tempo. Aí eu falei, vamos conversar. E a gente foi conversando. Quando adolescente, ela um passo, sabe, quis dar um passo e alguém bloqueou. E houve um julgamento, houve críticas, então ela tinha medo das críticas. Então a gente E precisou. aquilo, ó, E ficou ela veio. ecoando na cabeça. Gente. Então, neste momento que a gente colocou lá para a gente poder, fizemos, né, o projeto para ela começar, e ela expôs isso para mim, falou: olha, eu tenho medo da minha família, eu tenho medo de alguém chegar em mim e falar que não presta, que é babá. Não estou agora diminuindo o serviço de babá, até porque eu já fui, tá? Mas uma coisa é professor de reforço escolar, outra coisa é o serviço de babá. E aí ela começou a mostrar para mim que ela estava com medo. E a gente foi trabalhando, conseguiu montar o reforço escolar dela. É uma pessoa doce, doce, e tá lá com os alunos dela, vivendo só disso. Conseguiu já montar um espaço na casa dela, separado da Olha, dela, e está. olha aí. Frutos do José, hein? É, Professores frutos do protocolo José. Eu acho que Vamos dar serve o para nome. todos os lados, né? Quando a gente é Sim. empreendedora, a gente meio que a gente segue um protocolo para todos, porque é o nosso modo diferenciado de colocar em prática, sabe? É aquela coisa, aquela sua essência que você coloca naquele estilo que você encontrou, você coloca Isso. Era isso que eu ia falar, do estilo, né? Essa liberdade isso. que é uma das que o Professor Sem Fronteiras, né? Essa liberdade pedagógica, isso. intelectual. E é a embalagem. Essa essência da pessoa é a grande embalagem de um serviço de mentoria. Eu sempre vi essa veia em você, acho que lá atrás eu já falava, Lili, você falou assim, eu quero mais alunos no online, porque eu estou cansada. E quando você me disse o tempo de trabalho, eu falei, ué, ela tem o tempo de trabalho dela, é quase a minha idade, então ela não tem que trabalhar com criança, ela tem que ensinar alguém a fazer isso. E você já estava meio que se Tá, movimentando. tá. E Tiago também trabalha com mentoria, acho que ele tem os podcasters dele, os mentorados, eu também. E eu fiquei pensando, Lili, somente num formato de mentoria a gente consegue compartilhar as dores e as delícias. Porque se você vai fazer uma aula gravada, pô, é outra pegada. Você vai falar disso aqui que você está falando. Numa aula gravada, poxa, eu não sei, acho que vai estar faltando um pouco de calor, vai faltar um pouco de pimenta. Enquanto Isso. você tem uma mentorada, poxa, Liliane, eu tenho tudo, mas tem alguma coisa que está me atrapalhando. E aí, naquele momento, você coloca para fora a sua história de Afrânio, de José, de Leonor. Ou se você gravasse, não ia ter o mesmo calor, entende? Então, é Não, só no formato de mentoria mesmo que a gente tem a possibilidade de contar essas coisas, né? Por isso que mentoria não é nem melhor nem pior. Eu acho que tem gente que se identifica mais. Eu me identifico mais com mentoria do que com curso gravado. Eu me eu também. identifico mais. Acho que o Thiago também. Falei por ele Com aqui. certeza. Amigo professor, se você chegou até esse ponto do podcast, né, Michele? E não está se coçando aí para começar o seu trabalho, o seu negócio de reforço escolar,
Eu não sei qual o problema que tem contigo, porque até eu, né, que não sou formado, não tenho pedagogia, Já foi não tenho convertido. licenciatura, já tô aqui, ó. Já tá com vontade Já de sei criar. pra Michele, me segura que eu vou começar Reforço Escolar Podcast. o meu reforço escolar de podcast. Tem que abrir uma turma de reforço escolar, porque o negócio é muito bom, pessoal. Então, olha só, preste atenção. Todo professor que a gente traz aqui, a gente não só entrevista, mas a gente procura, de alguma maneira, extrair dele, né, outras experiências. Como a Michele falou muito bem aqui de mentoria, né, eu acredito muito também nesse formato. E o workshop não deixa de ser uma mentoria intensa, de um único dia, tá? Os workshops que a gente desenvolve aqui no Professor Sem Fronteiras são sempre de um único dia. Especialmente, provavelmente vai ser um sábado. A gente ainda não definiu todos os detalhes aqui com a professora Eliane, mas ela vai te dar essa oportunidade. Ela lá de Brasília, eu aqui do Rio, você lá de Salvador, você do Japão, vai poder participar e aprender com essa nossa professora. Já são 13 anos, já que acho que a gente não falou aqui, né? São lá no início, anos, mas é bom reforçar. 13 anos, pessoal. Ela não começou na pandemia, não. 25 anos na educação. Isso aí. Olha só, 25 anos na educação e desses 25, 13 com o próprio espaço de reforço escolar, fazendo carreira no empreendedorismo, porque agora ela já ajuda outros professores a criarem seu espaço. Então tem muita história para contar, né? Liliane, eu vou pedir para você rapidamente falar, né? O que a gente vai deixar todos os detalhes, pessoal, do workshop, data, quando vai acontecer, porque provavelmente vai fazer mais de uma turma, no link que está aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário. Mas eu vou deixar a Liliane com a palavra para ela dar só uma pincelada do que vem aí nesse workshop, para você que está se coçando na cadeira e não vê a hora de começar a sua turma de reforço escolar aí na sua casa, né? Liliane, fala para a gente o que você está preparando para esse workshop, o que os professores podem esperar desse encontro que vai ser ao vivo, tá, pessoal? Não é gravado, não, é ao vivo, você aí com ela lá de Brasília. Bom, primeiro eu quero dizer que se eu fosse uma professora que estivesse querendo montar um reforço escolar, eu aproveitaria essa oportunidade, tá? Vai ser um dia de muito ensinamento, de muito material didático, tá? Que a gente vai passar, a gente vai preparar todo o material para vocês, a gente vai trabalhar com a parte emocional, com a parte de material, criação de material. Você vai aprender todos os passos da divulgação, da precificação, como lidar com situações, tá? Situações como saber lidar com o cliente que não está muito convencido do seu trabalho, como trabalhar com a segurança de você passar que você consegue ensinar o filho dele, o local. Então, toda essa parte prática você vai aprender nesse dia do workshop. E também temos uma questão da gestão. Temos um programa, né, que é a gestão do seu negócio, que você também vai poder ter acesso por um período limitado, claro, que a gente vai falar dentro do workshop, tá? Para que você possa administrar o seu negócio. Quero dizer aqui que todos os professores de reforço escolar começaram com um único aluno. Se você faz um trabalho bem feito com esse aluno e que você, com a mentoria, os erros, a probabilidade de errar é bem menor ou quase nenhuma, você vai ter sucesso e com a mentoria você vai ter mais alunos. Então, esse dia dessa imersão, você vai sair com muito conhecimento, sem contar também a segurança que você vai ter para você ter a certeza de que fazer daquele jeito que você começa com a orientação, você tem sucesso garantido. Muito bem. Se você está curioso, está escoçando, onde é que eu clico, Thiago? Onde é que clica, pessoal? Michele, fala para o pessoal o que eles têm que fazer para se inscrever nesse workshop. Onde é que eles vão? Dizem que quem clica nesse botão tem um Pix de R$500 naquele mesmo dia. Epa. Dizem, é o que dizem. Eu só estou aqui abrindo aspas. Dizem que quem clica nesse link aqui embaixo, em que a gente vai deixar informações aí do workshop, dizem que professores que fazem isso e que curtem o nosso canal recebem naquele mesmo dia um Pix de R$500. Vários professores já chegaram aqui relatando isso pra gente. Então é isso, pessoal. Se inscreve aí, a gente vai deixar o link. As vagas, apesar de ser online, pessoal, aqui no Professor Sem Fronteiras a gente limita as vagas,
tá? Até porque a ideia é que você que está do outro lado possa tirar suas dúvidas, é uma interação com o professor, que no caso vai ser a Liliane, tá? Então as vagas são sim limitadas. Bom, agora voltando para o nosso episódio, vamos ainda falando, né, sobre o reforço escolar. Que dicas que você pode dar, Lili, sobre a questão da tecnologia, né? De que forma a tecnologia vai ajudar esse professor que está montando ali seu reforço escolar, que não tem como a gente ficar fora dela, tá? O que você pode passar rapidamente aqui para a gente? Bom, a tecnologia, gente, a gente tem que procurar usar da melhor forma, né? É claro que hoje nós temos as crianças que não largam o telefone para nada, então vamos fazer um bom uso da tecnologia, né? Ela traz para a gente vários materiais atualizados, modernos. O conhecimento que a tecnologia traz é imenso. Então, você tem que ser uma pesquisadora, sim. Você tem que ser uma estudiosa, sim. Porque assim você vai aumentando o seu gabarito para que você se torne uma professora, um professor com excelência. E hoje a tecnologia, ela facilita o trabalho do empreendedor, do professor empreendedor. É justamente isso que a gente está fazendo aqui. O que não aconteceria esse encontro se não fosse a tecnologia, né? Então, isso também você vai aprender no dia da imersão. Você vai aprender a usar, ou pelo menos a começar a usar a tecnologia a seu favor, tá? E é isso aí. Muito bem, muito bem. Vamos agora para o nosso quarto e penúltimo bloco do nosso podcast. Tá, já vai acabar mais segura, que tem muita coisa legal aí. Michele, tá contigo, vamos lá. Lili vai me falar agora próximas. do novo contexto dela, porque 13 anos com espaço próprio, 13 anos ali, se eu for multiplicar 365 vezes 3, nossa, são muitos dias recebendo muitos alunos, muitas famílias, mas chegou um momento que você viu que o digital estava ali, né? Eu queria que você falasse desse momento para a gente. Hoje ainda é um ponto de resistência para muitos professores e a gente entende por que eles resistem. Afinal de contas, parece que não, mas ainda é algo novo para quem não tem muito tempo. Então, quando foi que surgiu o digital na sua vida? Eu sei que você já falou do YouTube um pouquinho. Eu vi que você tem lá o Matemática, o @ o Instagram, Matemática Joinha. Quando foi que veio essa ideia de, vou fazer um Instagram, vou falar do meu... Abra o coração, abra o coração. Olha, na verdade, começou essa ideia foi por causa da dificuldade dos professores mesmo. E a matemática joinha foi que eu queria que os meus alunos pudessem reviver ou rever alguns conteúdos que vimos em sala de aula, entendeu? Então, Entendi. foi isso, tá? Entendi. Mas assim, o que eu posso falar é que o digital, ele já foi, em minha vida, um bloqueio. Porque você tem que lidar com comentários, às vezes, não muito agradáveis, né? E também usei isso ao meu favor. Por quê? Você tem que ressignificar isso. Então, o digital, ele é um mundo que, às vezes, você não consegue controlar o do outro, mas você controla o que vem para você, o que você absorve, entendeu? Então, assim, o digital, ele facilita muito a vida das pessoas. E hoje em dia, gente, é isso. O mundo, ele é digital. E a gente não pode negar isso. E se a gente nega essa questão que o digital está a todo momento na nossa vida, a gente vai ficando para trás. E se a gente fica para trás, o que acontece? Você vai ficando esquecido. E aí o seu trabalho já não vai ficar tão bem recomendado. Muitas coisas, às vezes, prejudica, né? Então você tem que parar com esse negócio do medo, encarar como eu fiz. Estou aí até hoje. E eu falo mais uma vez: vá olhar o meu primeiro vídeo e vá olhar o último vídeo. É tudo uma evolução. Isso que é novo, como o Tiago falou, aquilo que é novo, inovador, ele causa um certo medo, uma certa, sabe, desconfiança, mas não tenha medo.
O digital ele veio para facilitar, se você souber usar a sua inteligência, Que é a abençoada, né? Que você falou, IA. a inteligência abençoada. É usar a inteligência abençoada para usar a inteligência artificial, né? Porque são uma faca de dois gumes. Então tem que ter muito cuidado também, tá? E é isso. Entendi. Ô Lili, já que a gente está falando aí de reações de pessoas, que sempre que a gente fala do digital, surgem comentários desse comportamento. Eu até estava pensando outro dia, o jeito que a gente se comporta, eu vou falar a gente, mas eu não tenho essa coisa, tá? Vou falar ser humano. O jeito que algumas pessoas se comportam no mundo digital é uma forma de se libertar. É o único ambiente em que ele tem coragem de ofender alguém daquele jeito. Porque quando a pessoa está na rua, na vivência, no dia a dia, é outra pessoa. É um poodle, sabe? É uma pessoa. Aí, quando está na internet, a pessoa vai no comentário do outro. Gente, que loucura isso! É um ambiente que dá coragem às pessoas. E já que a gente está falando do digital, me fala assim, uma coisa que te irrita muito no Instagram, no ambiente digital, vamos falar do Instagram, Facebook, algo que te irrita muito, mas também de algo que te deixa muito feliz, e que não seja necessariamente ligada a você, mas qualquer coisa. Uma que te irrita e outra que te deixa assim, ufa, que bom, que felicidade. Bom, eu vou contar um episódio, porque, gente, minha vida é feita de milhões de episódios, né? Como eu falei aqui algumas vezes, eu dou aula em grupo. Eu dou muito valor à aula individual e eu acho que tem alunos que eles evoluem melhor com a aula individual. Porém, o meu modelo de trabalho é em grupo. Em grupo. Aí, às vezes, não, eu leio algum comentário que eu falo, poxa vida, né? A pessoa, ela não se permite conhecer primeiro, para depois falar e já vem ofendendo. E tudo bem, é uma questão dela, não é minha, a energia dela, não minha. E aí, até assim, até indo para a nossa imersão, que eu vou explicar lá mais aprofundadamente, o grupo, a aula em grupo, o que eu trabalho? As minhas crianças, elas ajudam uma a outra. As minhas crianças, elas vão criando segurança para poder falar. Elas vão treinando oratória, elas vão treinando no ambiente menor apresentar trabalho, porque quando ela terminou a atividade dela, que ela tem um coleguinha que está com dificuldade, eu permito com que ela seja a professora daquele momento. Então ela vai se sentindo o quê? Útil, importante, fazendo a diferença. Então ela vai trabalhando a oratória dela, a segurança em apresentar trabalho, porque ela vai perdendo o medo de falar, o medo de ser criticada. Então isso dá muito certo no meu modo de trabalho. Então o meu aluno, ele faz com que ele consiga terminar a atividade dele sem enrolar, para que ele possa ensinar o outro. E é a coisa mais linda. Isso acontece muito no meu trabalho em grupo. Desculpa. E num determinado momento, alguém colocou lá um comentário que só queria ganhar dinheiro, que não estava olhando o lado do aluno, um comentário bem ofensivo. E no momento eu fiquei sentida. Eu falei, sabe, eu não mereço isso. Mas aí eu decidi explicar o que eu trabalhava em grupo. E eu deixei lá o meu recado para a pessoa, inclusive eu dei a oportunidade para que ela viesse falar comigo numa live, para ela explicar como é que o trabalho dela funciona. Porque Tu inverteu o jogo aí, hein? Tu inverteu o jogo, hein? Tu se colocou como mentora, agindo com inteligência emocional e convidando a pessoa. Ué, já que você discorda, por favor, vem aqui Isso conversar. aí. Desculpa interromper, Lili, mas eu tinha que enfatizar isso aí. E foi o que eu fiz. Eu falei, venha mostrar, eu te convido a participar com muito gosto, para que você mostre para a gente o seu modelo de trabalho, que pode ser algo inovador e que vai fazer diferença para alguém. E Sumiu. também quero mostrar para você como é que funciona o meu. Sumiu. E cadê a pessoa? Sumiu. Fez que nem avestruz, né? Botou a cabeça lá no buraco. Coragem no arroba e covardia no offline, que é na vida real.
Mas tem alguma coisa que te deixa feliz, assim, qualquer coisa, assim, na internet, sei lá, algum acontecimento, pessoa, alguma coisa que você mesma, poxa, eu achei que eu nunca fosse conseguir fazer isso e estou fazendo. Sabe o que me deixa muito feliz, Michele e Tiago? É quando eu leio lá um depoimento de uma pessoa que fala assim: eu escutei e assisti o seu vídeo e me deu muita coragem. E agora eu posso colocar em prática o que eu sempre desejei. Você fez diferença na minha vida. Isso me deixa muito feliz. E são vários comentários assim. Então, é algo assim que eu agradeço demais. Então, podem vir comentários, às vezes ofensivos, mas a quantidade de comentários de que eu faço a diferença na vida, que é esse o meu objetivo, pro lado positivo, me deixa imensamente feliz e grata. E não porque eu quero ser a bam, 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 não é isso. É porque realmente eu estou atingindo o meu objetivo que eu falei lá no início do nosso podcast. Eu quero fazer a diferença na vida da pessoa. Eu quero ser, eu levanto todos os dias porque eu quero brilhar. Mas eu quero brilhar sendo luz na vida de alguém. Então, quando alguém coloca esse comentário para mim, esse tipo de comentário, é a constatação de que eu estou atingindo o meu objetivo. Sensacional, sensacional. Pena que a gente tem que ir terminando o nosso episódio, que já virou aí, já virou uma aula, né? Barra podcast, barra tudo. Então vamos para um bate-bola rapidinho, tá? Eu vou te falar algumas palavras e aí você, de forma breve, diz o que significa para você, o que representa, tá? Primeira palavrinha, foi citada muitas vezes aqui, família. Segredo. Empreendedorismo. Futuro. Saúde. Cuidado. Show. Agora eu quero suas sugestões, né? A gente sempre finaliza aqui os episódios. Além de tudo que você deixou aqui pra gente, Lili, a gente agradece muito, eu e a Michele. Mas a gente sempre quer, né, deixar registrado, e o bacana do podcast é que isso aqui fica na internet para toda a eternidade, né? Enquanto o mundo existir, a internet estiver funcionando, essa informação vai estar aqui disponível. Então, o que você pudesse, você já inspirou muitos professores, tenho certeza que a gente vai ter muitos comentários aqui positivos, né? Vai ser um momento que vai te alegrar também, tenho certeza disso. Mas o que você pode tirar aí da sua mochila? Aquela mochila lá de estudante, você lembra da mochila que você mais gostava? Então, imagina aquela mochila que você mais gostava, e aí pensa o que você pode tirar de livro, de série, de filme, qualquer um desses três, tá? Coisas que realmente te impactaram. Aquele livro que você falou, olha, esse livro aqui pode ser tanto de ensino sobre a vida, né? Algo que possa acrescentar, né? Acrescentou na sua vida. E a gente sempre faz essa pergunta porque a minha lista de livros aqui está crescendo, de série, para ver, porque sempre tem boas sugestões. Então, que vier à tua mente agora, que você lembrar em cima desses 3 itens, tá? Ou só livro, ou só série, ou só filme. Olha, Tiago, eu sou uma pessoa que eu leio muito. E hoje nem tanto livros, porque eu não tenho tanto tempo para eu poder pegar um livro e ler. Então é pouco o tempo que eu tenho. Mas eu vou indicar um filme que vocês vão dar um corte agora, porque eu esqueci o nome, peraí. Não tem problema não, fica à vontade. Essa é a vantagem da gente fazer gravado, tá vendo? Eu falo desse filme 200 vezes. Ai, meu Deus. Pronto, lembrei. Corta aí. Então, vou começar. Só voltar. 3, 2, 1, vai lá. E o filme que eu indico é Como uma Estrela na Terra, que é de um aluno, tá? Ele me ensinou muito esse livro, gente. E foi esse filme, desculpa. E foi a partir desse filme que eu comecei a me especializar como alfabetizadora de alunos com TDAH, dislexia, tá? Que foi você conhecer a linguagem do aluno. Então, é um livro de uma criança que ela tem a dificuldade para compreender e que os pais usam de métodos muito radicais
e que a criança fica perdida. Então, assim, é um filme que eu super indico e que vai mudar a vida de qualquer pessoa que assista. E esse nosso podcast é o Professor Sem Fronteiras, e a gente tem o News, que é para professores, pais e alunos. Então, a galera também vai assistir, é importante esse frisar da Lili aí, que é um filme bom principalmente para os pais, né? Não Olha, re... para os Sim. pais, para os professores, para todo mundo, para a família no geral, Para a porque a família. família não são só os pais. A família é todo mundo que se aproxima da criança. Interfere, né? Então, assim, quem puder assistir, assista. Vai fazer diferença. Valeu. Tá aí. Muito bem, infelizmente estamos chegando no nosso fim do nosso episódio. Já agradeço aqui a você que está nos assistindo, a nossa querida Liliane pelo tempo, né? Marcamos aqui 2 horas. É claro que vai estar editado, o pessoal vai assistir uma versão, vai ficar menos tempo que eu vou falar, mas já estamos aqui há quase 3 horas, pessoal, gravando esse episódio para você. Bem, Lili, quiser, o espaço está aqui para você divulgar suas redes sociais, divulgar a sua mentoria. Acho que depois de tocar no coração de tanta gente, a galera quer saber como encontrar você, como falar com você. Então, primeiro eu quero deixar aqui para vocês que feito é melhor do que perfeito. Então, como começar? Você já tem um principal que é o seu conhecimento. Se você sabe que o seu conhecimento já é o suficiente para você começar, comece. Não precisa ter um computador, não precisa ter, sabe, aquela parafernália toda, não, que você vai adquirindo com o tempo. Você tem 2 cadeiras, uma para o seu aluno, uma para você, a sua mesa e os papéis e a sua caneta. Deixa o restante comigo que eu te mostro como é que você faz, tá? Boa! Você pode seguir o meu canal, que é Vida de Professora, lá no YouTube. Tem o Instagram, que é Professor Protagonista Liliane Fogaça. Tem a minha mentoria. Tem o meu grupo de WhatsApp, que são os professores, né, que já fazem parte lá, que são, olha, tem uma infinidade de atividades que as pessoas vão compartilhando lá no grupo. É um grupo, assim, que tem muita interação, experiências. Então, é isso. E eu estou aqui para ajudar no que for preciso, porque esse é o meu objetivo, fazer diferença na sua vida. Vamos multiplicar o protocolo José. Vamos multiplicar o protocolo José. Se você chegou ao final aqui, não está entendendo nada do protocolo José, foi um caso extremamente interessante e curioso que Liliane contou mais para trás aí do nosso episódio aqui. Lili, vou agradecer novamente. Você está em Brasília, eu estou no Rio, mas é óbvio que a internet vai nos conectar para sempre. Agradecer também, parabenizar pelo seu trabalho, pela sua coragem, tá? Pela sua coragem especial e por todo o conhecimento, por toda a jornada que você contou para a gente, que isso a gente não encontra no livro, isso a gente não encontra no jornal, só ouvindo a experiência mesmo de quem está na batalha há 25 anos. Parabéns, e é com essa palavra que eu vou me despedir de você. Eu que agradeço, olha, a você e ao Thiago por essa oportunidade, viu? A gente é que agradece. E você que ficou com a gente aqui, olha só, como é que a gente vai alcançar os 2,2 milhões de professores nesse Brasil de meu Deus, se você não curtir e não se inscrever? Primeiro você se inscreve no nosso canal, depois você vai curtir esse vídeo e uma terceira coisa, que é mandar um comentário para a gente, dizendo assim, eu assisti. Ou então, eu sei do protocolo José. Eu sei do protocolo José. O importante é que você nos ajude a levar esse canal para o resto do Brasil. Os professores precisam desse tipo de informação. Então, a gente conta com você. Então, você vai se inscrever, curtir o nosso canal. Beleza? É isso aí, pessoal. Um forte abraço e até o próximo episódio. Valeu! Tchau, tchau!